pergunta que eu coloco sempre quando eu falo de ética é o que estamos fazendo uns com os outros. Porque a ética diz respeito ao modo como nós convivemos uns com os outros. Então, é sempre a questão do outro e da relação que alguém desenvolve com outro alguém, sendo que essas duas pessoas são físicas, são concretas, elas existem no mundo, elas estão, querendo ou não, relacionadas umas às outras, e o problema da ação está dado sempre para cada uma dessas pessoas. Em outras palavras, a gente pode dizer que a ética é aquilo que eu sou capaz de pensar acerca daquilo que eu faço. O tema da ética é sempre a ação egoísta, egocêntrica, do interesse puramente privado contra o interesse público. Esse tipo de ação nunca é uma ação completamente ética. Se a gente vai na etimologia, que sempre é uma coisa interessante de se fazer, ética vem de ethos, e ethos é um termo que na antiguidade grega, lá pelo século V, mais ou menos, significava o lugar onde as pessoas habitam, o lugar onde elas moram. Então dá para traduzir por casa, por morada, por habitação. A diferença, aliás, entre ética e moral é bem importante para a gente entender o que é a ética enquanto uma produção da cultura. Porque a moral também é uma produção da cultura. E a moral, a gente conhece a moral no nosso contexto cotidiano, assim, porque às vezes a gente diz isso é imoral, ou fulano é um moralista, ou isso é puro moralismo. A moral é o hábito, é o costume, é aquilo que se consolidou como sendo verdadeiro do ponto de vista da ação. Então aquilo que todo mundo tem que fazer. No nosso contexto brasileiro, por exemplo, a gente pode dizer que a corrupção é uma nova moral, porque a moral não necessariamente é ética. Então a ética é sempre a reflexão, o pensamento, o questionamento que eu dirijo para aquilo que já se consolidou em termos práticos, em termos concretos do cotidiano. As pessoas podem aprender ética na família, as pessoas podem aprender ética na rua, no trabalho. O aprendizado da ética seria o aprendizado justamente da convivência. Eu acredito que na nossa cultura nós estamos perdidos nesse sentido, perdidos do mundo ao nosso redor, perdidos do estranho, perdidos nesse sentido da aventura de viver e ao mesmo tempo perdidos de nós mesmos, porque inclusive nós só vamos encontrar a nós mesmos no momento em que nós estejamos disponíveis para esse estranho, para esse outro. Na perda disso que em filosofia a gente chama de alteridade, você perde a você mesmo, você perde a sua própria experiência, a sua própria substância. Você nota que nos anos 70, 80 se falava muito em jeitinho brasileiro, né? E a lógica da moral do jeitinho brasileiro tinha a ver com o levar vantagem em tudo. Nessa década de 2000 e nessa entrada de 2010 para cá, o que a gente tem visto é a lógica da corrupção. Há uma autorização em nível de hábito mesmo, no nível do cotidiano mais simples, a práticas de corrupção. Desde o taxista que dá uma volta a mais, até o dono do restaurante que cobra um preço exorbitante por um produto que não vale nada ou vale muito menos, até a pessoa que rouba, enfim, um dinheirinho, sei lá, você vai numa repartição pública para conseguir resolver uma burocracia, você passa R$100 para ela, esse tipo de coisa, né? Sem falar nos políticos, então, que desviam, assim, rios de dinheiro. Essa ideia, inclusive, que eu acho muito interessante no Brasil, dizer que a política corrompe, é uma ideia vendida por aí e que tem um caráter muito ambíguo. De um lado, meio que os donos do poder político, eles já dizem, a política corrompe, não venha se meter nesse lugar, porque você também vai ficar corrompido. De outro lado, existe também essa ideia assim, de que todo mundo está autorizado a ser corrupto porque é assim que se procede. Então, é como se não pudesse ser diferente. A gente entender por que a ética falta na nossa cultura, por que ela não é promovida, tem a ver com o desejo de que as coisas continuem do jeito que elas estão, ou seja, péssimas.
a solução para uma sociedade se construir como uma sociedade ética dificilmente virá de cima para baixo. O sujeito, a pessoa ética, sei lá, ela sempre vai ter vontade de fazer um mundo melhor, né? Em qualquer esfera. Se ela for médica ou lixeira, dona de casa ou feminista, eu acho que o desejo é de fazer um mundo melhor. Para fazer um mundo melhor, eu preciso me dar conta que esse mundo pertence a cada indivíduo e que as singularidades devem ser promovidas. E essa singularidade reconhecida implica justamente o reconhecimento da alteridade da outra pessoa e da nossa chance de convivermos para construir um mundo bom para todo mundo. Um mundo bom para todo mundo de verdade, não um mundo bom para todo mundo segundo a minha visão de mundo. Quem quiser fazer um bom curso de ética, estudar algumas coisas importantes, pode ler a Ética a Nicômaco, do Aristóteles. Existem várias traduções. Pode-se ler também a Ética de Spinoza, o livro dele chama Ética, é um grande livro.